Olá, pessoal. Nas últimas aulas, a gente discutiu as soluções da equação de Schrödinger para alguns potenciais simples, como, por exemplo, o poço de potencial infinito. Nessa e nas próximas aulas, a gente vai discutir um caso bem importante, que é o caso do oscilador harmônico. Certo? Então, o que é o oscilador harmônico? O oscilador harmônico é o caso em que a partícula está presa por uma força elástica. Né? Por que ele é tão importante? Ele é tão importante porque ele é uma boa aproximação em diversas situações para forças mais complicadas, mas que tendem a puxar a partícula de volta para uma posição de equilíbrio. Tá? Então, um caso típico, por exemplo, são vibrações de moléculas. Né? Então, imagina que eu tenho aqui dois núcleos de uma certa molécula diatômica, nesse caso, e essas vibrações podem ser aproximadas por uma força elástica que tenta trazer a configuração da molécula para sua posição de equilíbrio. Então, por exemplo, essa curva azul aqui, esquematicamente, seria de fato o potencial real que prende essas moléculas. Mas a gente pode aproximar, se eu estiver aqui perto do mínimo, por um potencial quadrático, que é justamente o potencial da força elástica. Certo? Então, a gente vai, né, em diversas situações, o que a gente faz, a gente aproxima esse caso mais complicado por uma partícula presa a uma mola. E é uma boa aproximação em diversos casos. Tá? Então, o que a gente vai discutir na aula de hoje? Eu quero lembrar, né, revisar com vocês algumas propriedades dessa força elástica, o que a gente lembra, como é que são as soluções clássicas, e nas próximas aulas a gente vai resolver o problema quântico. Tá? Então, essa força elástica aqui, tem aquela cara de F igual a menos kx, onde x é a distensão a partir de um ponto de equilíbrio. Então, só para ficar claro aqui, né, assim, nas próximas aulas, eu vou assumir que x igual a zero é sempre a situação de equilíbrio do meu sistema. Tá? E aí, né, essa força, a gente sabe, ela tem um potencial dada por kx quadrado sobre 2, que tem essa cara quadrática aqui, certo? Onde a origem aqui é o ponto de equilíbrio. Tá? E a gente vai ver, né, que a gente pode reescrever esse potencial quadrático de uma outra forma, né? Em vez de usar a constante da mola K aqui, a gente vai usar essa frequência, a gente vai ver que isso tem unidades de frequência, certo? Que é raiz quadrada de K sobre M. Né? Daqui a pouco vai ficar óbvio por que a gente reescreve o potencial elástico dessa maneira, mas só para adiantar um pouco, essa frequência vai ser justamente as frequências de oscilação clássica. Tá? Então, em geral, é mais interessante escrever em função da frequência do que da constante elástica, mas enfim, uma é dada em função da outra. Tá? E daí? Bom, a gente, como eu falei para vocês, diversos casos têm potenciais bem mais complexos, tá? Não só esse no caso de oscilações, mas outros casos também têm potenciais mais complexos. Por exemplo, se eu tiver um potencial com uma cara qualquer aqui, mas se a minha energia for suficientemente baixa, se a minha partícula, o meu sistema, ele estiver restrito a energias próximas do mínimo, eu sempre posso fazer essa aproximação por um potencial quadrático. Então é extremamente poderoso. Se eu tenho qualquer potencial que tem um mínimo e eu estou abaixo das energias próximas do mínimo, eu posso aproximar isso por um oscilador harmônico. Tá? Por isso, o oscilador harmônico é um caso tão importante, né, na física. É um dos motivos. Tá? Então, vamos lembrar um pouco o que era o caso clássico. Né? Então, no caso clássico, é justamente aquela figurinha de uma partícula presa a uma mola. Né? Não precisa ser necessariamente, né? A gente simplifica dessa maneira, mas poderiam ser duas bolas, por exemplo, oscilando. Tá? Mas né, é mais simples pensar numa partícula presa a uma mola, onde essa mola está presa na parede. Certo? E aí a gente tem uma força restauradora, que a gente chama, porque a força sempre tenta trazer a partícula de volta à posição de equilíbrio, que é dada por menos K, x, onde x é deslocamento com relação à posição de equilíbrio. Tá? E aí eu vou querer resolver esse problema classicamente. Certo? Não tem nada de quântico aqui, é simplesmente uma partícula presa a uma mola. Se eu quiser resolver esse problema clássico, o que eu preciso fazer é aplicar a segunda lei de Newton, F igual a ma. Né? E aí a gente lembra que... Eu estou escrevendo as coisas na direção do eixo. Bom, eu vou colocar aqui vetorialmente, certo? E a gente lembra que a aceleração é a segunda derivada
da posição da partícula com relação ao tempo. E, portanto, se eu reescrevo essa equação agora usando a força elástica, né, F igual a menos Kx, eu tenho que m segunda derivada de x com relação ao tempo é igual a menos Kx, ou segunda derivada de x com relação ao tempo é igual a menos K sobre mx. Quem que é esse x? X é a trajetória da partícula, né? A posição da partícula em função do tempo, né? Então, não estou escrevendo explicitamente, mas esse x depende do tempo, tá? Que é o que eu quero encontrar no caso clássico, né? E essa equação diferencial aqui a gente já viu diversas vezes quando a gente discutiu a equação de Schrödinger, né? A segunda derivada de uma função, só que aqui a minha função é a trajetória da partícula, esse x de t, é igual a uma constante aqui negativa vezes a própria função. Tá? Então, a solução aqui a gente sabe qual é. Tá? São exponenciais complexas ou senos e cossenos. Tá? Só que, como a gente está falando de uma trajetória da partícula, obviamente essas soluções têm que ser reais. Tá? Eu não posso ter uma posição imaginária para a minha partícula. Então, aqui as soluções gerais vão ser dadas em função de senos e cossenos. Certo? Então, as nossas soluções gerais vão ter essa cara aqui. E aí, eu tenho essas duas constantes, que a gente também encontrou essas constantes no caso de Schrödinger, daqui é bem diferente, né, que é o caso clássico. Essas duas constantes, o que elas me dão? Eu tenho que escolher elas de acordo com as minhas condições iniciais. Certo? Então, obviamente, depende de onde a minha partícula estava no instante inicial, por exemplo. Se a gente assumir que a velocidade inicial era zero, certo? Então, o que significa? Significa que, por exemplo, eu puxei a minha mola, certo? Eu saí da situação de equilíbrio, puxei a minha partícula até um máximo e soltei. Então, essa seria a minha condição inicial. Tá? Então, quando eu puxei até um máximo de distensão da mola, minha partícula estava inicialmente parada. Então, a gente vai assumir que em t igual a zero, a velocidade era zero. E em x igual a zero, ou em x, né, a posição da partícula no instante inicial era essa posição de distensão máxima da mola. Essa é a minha condição inicial. Né? E a minha velocidade está escrita aqui em cima, né? Nada mais é do que a derivada dessa solução geral com relação ao tempo, então é essa expressão aqui. Se eu imponho essas condições de contorno, eu tenho que o meu coeficiente A2 tem que ser igual a zero, e o coeficiente A1 tem que ser justamente esse x máximo. E aí eu determinei completamente as minhas soluções. Tá? Então, aqui a gente vê que é completamente, não completamente, mas é de certa forma diferente das soluções de Schrödinger, onde a gente tinha que impor condições para que a minha função fosse bem comportada. Aqui, a solução é automaticamente bem comportada, é real, tudo que a gente tem que fazer é impor impor as condições iniciais. Né? E aí eu encontro essa função, e aí essa é uma função oscilatória, né? Esse x, tanto o x quanto a velocidade oscilam com o tempo. Né? Então, por exemplo, se eu quiser visualizar isso daqui, né? Eu começo com a minha partícula presa, distendida, que a mola está distendida numa posição máxima, e aí eu solto ela começa a oscilar, então aqui vai estar o movimento da partícula, e aqui vai estar a trajetória que ela está fazendo em função do tempo, que vai ser justamente essa função aqui. Né? No nosso caso, o A2 é zero, certo? Então vai ser simplesmente uma função cosseno. Tá? Então é isso que a gente vê aqui, né? A molinha oscilando, e a trajetória vai fazendo essa oscilação, é uma função cossenoidal. Certo? Esse é o caso clássico. Certo? O que mais que a gente tem de interessante para discutir aqui? Bom, a gente sabe que essa força elástica é uma força conservativa, certo? Então a energia total do sistema é constante. Né? Então, em um dado momento da minha trajetória, a minha partícula vai ter uma energia cinética e uma energia potencial. Aqui a energia potencial eu já estou dando como m ômega quadrado sobre 2. Né?
Lembrando que esse ômega apareceu justamente nas soluções, quando a gente resolveu as soluções gerais, aparecia aquele ômega lá, que era justamente raiz de K sobre M. Então, e é justamente, portanto, a frequência de oscilação. Então, estou escrevendo o potencial dessa maneira, isso aqui é constante, tá? Então, por exemplo, no instante igual a zero, que a gente assumiu agora, a minha partícula estava parada e o x era o x máximo. Então, eu posso usar esse instante, por exemplo, para calcular a energia total da minha partícula. Como a energia cinética inicial é zero, eu só vou ter a energia potencial aqui. Isso vai me dar m ômega ao quadrado sobre 2, x máximo ao quadrado. Certo? Então, essa é a solução, essa é a energia total, certo? Da minha partícula. Ela é constante, então não interessa se eu tiver em outro instante de tempo, né? Isso aqui a gente calculou no instante inicial, mas a gente sabe que ela é constante. Então, se eu tiver em outro instante de tempo, o que vai acontecer é que a energia potencial vai diminuir e a energia cinética vai aumentar, mas a soma sempre vai dar esse resultado aqui. Tá certo? E aí, né, uma das maneiras da gente analisar isso daqui é olhando para um gráfico da energia potencial. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho a energia potencial, que é aquela energia quadrática. Aqui eu tenho a minha energia total, certo? Vamos supor que a minha energia total assuma esse valor E1 aqui, que é essa linha laranja. E o que significa, né? Eu posso analisar esse gráfico e ver que nesses pontos menos x1 e mais x1, a minha energia total é igual à energia potencial, essa linha vermelha. Ou seja, esses são os pontos onde a energia cinética vai a zero. Então, naquele movimento de oscilação, esses pontos aqui, x1 e menos x1, são os pontos onde a minha energia cinética vai a zero. Ou seja, a minha partícula tem uma distensão máxima da mola e depois ela começa a voltar. Certo? Então, o que a partícula faz é ficar oscilando entre esses dois pontos aqui. Se eu tiver uma energia um pouco maior, por exemplo, essa energia E2, esses pontos vão ser maiores, né? Obviamente, uma energia maior, a gente sabe, corresponde a uma amplitude maior de oscilação, então a minha partícula vai ficar oscilando entre esses dois pontos aqui, menos x2 e x2. Tá? E esses pontos, eles são chamados de pontos de retorno clássico. Ou seja, é o ponto máximo onde a minha partícula vai poder ir. Né? Ela chega até esse ponto e aí ela retorna o movimento dela. Tá? Então, isso vai ser importante mais para frente, que a gente vai ver que no caso quântico não é exatamente isso que acontece. Tá? Então, a gente vai deixar a solução do caso quântico para a próxima aula, mas só para a gente começar a discutir, como eu falei para vocês, no caso quântico, esse oscilador harmônico ele descreve muito bem oscilações de átomos ou moléculas. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma molécula diatômica, as oscilações dela vão ser bem descritas por um oscilador harmônico, se a gente tiver abaixo as energias, ou seja, perto da energia do estado fundamental. Eu também posso descrever oscilações em sólidos, então imagina que eu tenho um sólido e eu tenho diversos átomos, né, presos entre si por ligações químicas, meio que arrumados em uma certa rede cristalina. As vibrações desses átomos também podem ser descritas como a primeira aproximação pelo oscilador harmônico. Tá? E aí o que a gente vai buscar sempre, né, são soluções da equação de Schrödinger independente do tempo, certo? Então, a gente vai querer soluções onde a minha função de onda é um alto estado de energia, ou seja, ela tem essa cara aqui. E aí a gente sabe que, nesse caso, a minha função φ de x vai satisfazer a equação de Schrödinger independente do tempo. Já passei o potencial para o outro lado aqui da minha equação. E no caso do oscilador harmônico, esse potencial ele vai ser
m ômega ao quadrado sobre 2, x ao quadrado, φ de x. Tá? Então, é essa equação diferencial que a gente vai ter que resolver na próxima aula. Tá? E a gente vai ver que essa equação ela é bem mais complicada de ser resolvida do que os casos que a gente já encontrou antes. Tá? E esse vai ser o último caso que a gente realmente vai resolver explicitamente, apesar de eu usar um truque. A partir dos próximos exemplos que a gente for discutir, eu vou simplesmente apresentar soluções para vocês, porque a solução da equação de Schrödinger começa a se tornar matematicamente complicada, né? E não é o foco desse curso. Tá? Mas esse caso a gente ainda consegue resolver de uma maneira mais ou menos simples, usando um método bem interessante que introduz várias coisas que são usadas em outras áreas da física, certo? Então, tipicamente, existem duas maneiras de resolver essa equação diferencial para o oscilador harmônico. Eu posso usar um método de Frobenius ou um método de séries, né? Talvez vocês já tenham visto isso em algum outro curso, onde a gente expande essa função em uma série, joga essa série na equação diferencial e tenta resolver ela, achar os coeficientes da série, certo? Esse é um método bem geral, pode ser aplicado para diversas equações diferenciais. Mas no caso em específico do oscilador harmônico, tem um outro método, que é chamado do método de operadores, que a gente consegue resolver essa equação diferencial de uma maneira bem simples. Tá? Vai exigir alguns truques, algumas manipulações matemáticas que podem parecer meio estranhas, né, mas na próxima aula a gente vai discutir elas em detalhe. E a gente vai ver que com esse método a gente tem que, no final, resolver uma equação bem facilzinha. Tá? E ele também nos dá um pouco de um certo insight do que são essas soluções. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai gastar mais tempo resolvendo, de fato, essa equação usando esse método de operadores, que é um método bem interessante. Tá bom? Então, por essa aula era isso. Tchau, tchau.